Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus está no templo de Jerusalém. E agora o que fazem? As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Amados e amadas de Deus, esses fariseus e esses partidários de Herodes vão para testar Jesus, para apanhar Jesus, para armar ciladas para Jesus. Mas é interessante que eles chegam elogiando Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. É um grande elogio a Jesus, que Jesus é verdadeiro e que ele trata todo mundo com distinção. Ele não dá preferência para ninguém, mas ele trata a todos como seres humanos, ele valoriza a todos. E continuam: Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Amados e amadas de Deus, grande elogio para Jesus. Que Jesus não olha para a aparência do homem, por isso ele trata todos igualmente, ricos, pobres, ele trata todos da mesma forma. Jesus é aquele que ensina com verdade o caminho de Deus. Isso é uma grande verdade, amados e amadas de Deus. Vão para armar ciladas para Jesus, mas dizem verdade sobre Jesus. Jesus é aquele que ensina com verdade o caminho de Deus. Ele ensina para todos nós o caminho de Deus. Ele é aquele que coloca o homem no segmento do caminho de Deus. E agora vem então a trápula, agora vem então o questionamento que querem fazer a Jesus. É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos ou não pagar? Amados e amadas de Deus, armam uma bela cilada para Jesus. Porque se Jesus diz que é lícito, vão dizer: você está do lado dos romanos, você está do lado daqueles que nos oprimem. Se Jesus diz que não, vão dizer: você é contra os romanos, você é contra César, você é contra o Império Romano, você é um subversivo. E o Evangelho mostra bem, diz bem a percepção que Jesus tem desses partidários de Herodes e desses fariseus. Jesus percebe bem, Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Amados e amadas de Deus, Jesus percebe a hipocrisia deles, percebem que está sendo provado e pede então que lhe tragam a moeda. Trazei-me uma moeda para que eu a veja. E eles levam a moeda até Jesus. E Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: de César. E Jesus então respondeu: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui que o mundo tem seu ritmo, o mundo tem seu caminho. É claro que a lei de Deus
deve nortear a vida de todos, do mundo, do homem, da mulher, de todo mundo. Deve nortear também a vida do homem, da mulher, religioso. Mas Jesus diz que o mundo tem o seu ritmo. Jesus aqui está dizendo que se deve sim fazer bem as coisas do mundo, que nós devemos conduzir bem a vida no mundo. No mundo nós pagamos impostos, no mundo nós compramos, nós vendemos, nós somos chamados a fazer justiça, nós somos chamados a irmos levando a nossa vida do dia a dia. E Jesus diz que sim, devemos levar bem a vida do dia a dia. Claro que a lei de Deus deve nortear a nossa vida do dia a dia. Mas Jesus diz também, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, quando se dá bem a César o que é de César, se dá a Deus o que é de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus não está contrapondo aqui César a Deus. É claro que Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor também de César. É claro que o mundo tem seu ritmo e o ritmo do mundo, as coisas do mundo devem acontecer segundo o seu ritmo. A lei de Deus deve nortear também a nossa vida, aquilo que damos a César, mas é preciso também dar a Deus o que é de Deus. Quer dizer, a vida do homem religioso, a lei de Deus deve nortear, deve ser aquela lei que inspira, que conduz a nossa vida, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude verdadeiramente a afirmarmos o primado de Deus na nossa vida, a percebermos que Deus é aquele que é Senhor de tudo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.